14 do mês de março de 2016, Rubens aqui em São Paulo, na Bahia, Oliver Átila e convidados, e horário aqui, horário lá, mesma coisa agora, ainda bem. Alô, Oliver e Átila, boa noite. Boa noite, Rubens, boa noite toda a galera e todo o pessoal que está assistindo, já está aqui na salinha de bate-papo, no chat do YouTube, mais uma vez aqui o Átila, Átila Brito, eu ia falar Lima, né, mas tá no mesmo. O Átila Brito, que é nosso companheiro também aqui, fazendo parte desse bate-papo. E eu, mais uma vez, né, não escondo, não posso negar, né, a minha alegria de estar aqui falando das coisas do nosso papai. Isso aí me deixa muito contente, muito alegre, e de saber que tem muita gente também que assiste, né, e participa e interage com a gente. Eu fico muito contente. Então, Rubão, mais uma vez em vê-lo assim, pessoalmente, de modo de dizer, né, pela câmera, né, mas saber que você está bem. Essa semana me passou uma preocupação aí na cabeça. São Paulo tá chovendo pra caramba, aí disse, rapaz, como é que tá lá, rapaz? Como é que tá Rubão lá essa chuva, rapaz? Essa chuva, será que tá dando trabalho lá? Olha, aqui na região nossa, que é São Bernardo do Campo, aqui, o clima aqui é muito agradável, cara. Hoje eu nem sei qual a temperatura tá agora, vou até ver aqui. Mas a chuva, a mim nunca atrapalhou em nada, cara. Eu gosto até da chuva demais. E eu sei que por aí algumas pessoas tiveram problemas devido a casas construídas em locais, vamos dizer, impróprios, né? Não vou nem falar irregulares, porque irregular é tudo aquilo que o sistema taxa de não regulado, né? Então essa palavra irregular me dá asco. Eu prefiro falar impróprio, né, para se construir uma casa, às vezes. E também, Oliver, o próprio poder público, né, que é mais que o povo morra mesmo. Então, é isso aí. Outra coisa interessante, que o cidadão é conivente, ele é cúmplice, é na questão de impermeabilização do solo. O camarada primeiro tem que morar na cidade, então já impermeabiliza o teto, a varanda, o quintal, a calçada, e aí pede para a prefeitura asfaltar a rua dele. Aí a prefeitura vem em asfalto, impermeabiliza o chão, toda a água que infiltraria na terra, agora não. Ela vai correr por cima da impermeabilização e vai em direção ao esgoto. O esgoto segue um caminho único até o rio. Aí você já viu, né, Oliver? Não é o criador, aí o pessoal bota a culpa no criador, cara. O criador fez chover. Não, cara. Se o homem não tivesse mexido no planeta, não tivesse transformado o planeta a tal nível, a chuva, por exemplo, não causaria o dano que ela causa hoje. Ela causa esse dano porque houve uma modificação do solo, né? Não estou aqui entrando no mérito, dizer que está certo ou que está errado, se é bom ou ruim. Só estou mostrando o que acontece. Muitas pessoas que assistem aqui o Rubens, eles já estão tão acostumados com, por exemplo, o âncora da televisão colocar a opinião deles, que acham que eu estou colocando a minha opinião, entendeu? Então, quando eu exponho qualquer tema, as pessoas logo pensam que eu estou colocando uma opinião. Eu não estou colocando opinião, estou só expondo o tema. O tema é esse. Causa danos porque o cidadão impermeabilizou o solo. Agora, se é bom, se é ruim, se é errado, se é certo, ninguém é que falou nisso. Agora, eu sou uma testemunha disso, Rubens, tanto eu e o Aston, que mora aqui na cidade, e a gente tem visto, né, essa questão acontecendo aqui na nossa cidade. Há 20 anos, há 20 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos rios, né, muito bonitos, rios que até pareciam prainha, já que aqui próximo à minha cidade não tem praia, né, só a quase meia hora, né, ou mais, né, mas era muito lindo os rios, muito bonito, o pessoal vinha da capital, que é Salvador, para cá, para veranear, né, para poder passar o final de semana, e aí se divertir naquele rio, que era lindo, gostoso. E aí, com isso que você acabou de dizer aí, Rubens, os esgotos caindo no rio, simplesmente morreram os rios. Acabou. Todos poluídos. Então, isso, quem causou? Foi o próprio homem, cara, que chegou e fez isso, destruiu com a própria natureza o rio, a água, que serviria para muitas coisas, como a gente sempre se viu, né, para a gente estar usando, utilizando, e hoje não pode ser usado mais. Até os peixes, para você pescar e comer um peixe daquele, faz medo, porque ele pode vir contaminado também. Eu não sei se estou falando alguma besteira, né? Não. Mas me parece que contamina, né? Contamina. E esse assunto aí que o Rubens vem falando, há muito tempo, né? Eu vi pessoas comentando acerca disso, dessa impermeabilidade do solo, né? E é notável, né? A gente vê hoje as grandes inundações nas cidades, né? É por conta disso, né? Cada dia mais o planeta vivendo cheio de concreto, né? Asfalto, paralelepípedo,
e aí a água não desce mais, né? Então, essa água toda é direcionada para um local e aí, por onde vai descendo, né, vai acontecendo, né, essas inundações aí. Mas é uma mão de duas vias, né? O ser humano cada dia mais degradando, né, o meio ambiente e recebendo, né, a outra mão, que é isso, né? O desastre cada dia mais natural aí. E engraçado que os Illuminati, né, eles falam cada dia mais, né, de que vão dar jeito, mas na verdade é tudo tapeando, né? E na verdade eles mesmos, que são os grandes causadores, não resolvem nada, né? Pois é, eu vou dar atenção. Ó, quer falar? Pode falar, Não, Rubão. Oliver. Pode ficar à vontade, acompanhe só o que disse aí o Átila. Beleza. Eu vou só aproveitar aqui, já temos 35 pessoas assistindo, 42, está subindo o número, pulando aqui, que legal. Eu vou aqui dar um alô, um boa noite para o pessoal aqui, quem já está no chat aqui comentando, é o Valdemir Aparecido Moraes, boa noite, olá. Maria Ol, né? Maria Ol, boa noite também, canal Zep, indo para as igrejas e fazendo rituais religiosos, é assim que os religiosos fazem. É o comentário do canal Zep. Humor de cor. Oi, Rubens. Oi, pessoal. Hoje eu vi um vídeo que você postou há poucas horas sobre uma suposta, eu vi também, sacerdotisa de Kemesh, né? Acho que o quê? Acho que as de Kemesh eram menos retratadas. Aí você e a Elaine disseram. O humor de cor, né, dando aqui esse comentário. Depois eu quero falar um pouquinho sobre esse vídeo também, que você chegou a ver, não? Viu? Que coisa louca. É assim, rapaz, que a coisa vai piorando, né? E isso é só o início, né? Também temos aqui a nossa, eu já falei, Maria Ol. Quem é esse aqui, rapaz? Ai Jones Ferreira da Silva Ferreira. Deixa eu ver quem mais aqui, rapidamente. Felipe Mendes, Juvanilson Pereira, João Piscada. Alô, João Piscada. Tiago Araújo, tem mais quem aqui? Jonatas Campos, Eduardo Bezerra, Leon alguma coisa, Leon, tá difícil esse aqui, cara. Leon, alguma coisa aqui, Leon, boa noite, Leon, né? Iarro Jean, Valdeci dos Santos, Ricardo Vasconcelos, Felipe Mendes, já falei. Então, essa galera que está aqui, Jean Ricardo, Patrícia Vieira, pense um pouco, também tem aqui, pense um pouco, Elan Cerqueira, toda a galera, Tandy, Nates alguma coisa, nome complicado. Nosso amigo Rosan, agricultor, que sempre também está aqui participando, deixa eu um forte abraço para você, Rosan. Deixa eu ver quem mais aqui. Ralan Siqueira, buenas noites, olha só, tem até línguas diferentes aqui, Rubão. Então, pense um pouco, falou o que ali, Ratila? Pegou aí? Pense um pouco, já falou aqui. Boa noite, Oliver. Boa noite, amado. Muito boa noite. Estamos só começando, o tema hoje sugerido por nosso amigo Átila, e que também eu penso que vai ser muito interessante falar sobre isso, já que o sistema religioso já fez uma confusão tão grande na cabeça das pessoas que já não se sabe mais o que é fazer a vontade do Pai, não se sabe mais o que é servir, agradar ao Criador, né? Mas não é agora que vamos entrar, não. Vamos aqui para algumas perguntinhas, né? Perguntas aleatórias que a gente tem no nosso WhatsApp, tá até subindo aqui já. No Zap, temos pergunta no Face, temos pergunta aí no próprio chat. Deixa eu baixar aqui esse negócio. No próprio chat do YouTube também, né? Mas antes de começar a ler as perguntas, Rubens, parece, Rubens, que os evangélicos aí, e falando dessa mulher aí, da sacerdotisa aí, estão inovando as coisas, né? Que não é bem inovar, parece que eles já pegaram uma ideia antiga, né? E estão trazendo novamente, e muita gente sem informação vai caindo nesse engodo aí, dessa mulher que, como você falou, ela está bem instruída, está bem, vamos dizer, focada naquilo que ela quer, né? Então, é complicado, mas eu vi muita gente, na igreja aqui, na igreja que eu falo assim, né, na instituição que ela dirige lá, já tem muitos seguidores, muita gente lá sendo enganada, e da forma que ela fala, e o que ela fala, as pessoas fazem.
Eu vi até Rubens fazendo também, você vê que a coisa é tão forte, que até Rubens estava fechando o olhinho, apertando o olhinho assim. Não foi não, bom? Meu óculos não tá servindo mais, cara. Tem que fechar o olho para ver se entra pouca luz para tu enxergar alguma coisa. Que a luz invade a retina, você não vê mais nada. Ô Oliver, imagina, vamos fazer uma análise da questão envolvendo sucesso. Sucesso de quê? De música, de artista, de ritmo, né? Vamos botar, por exemplo, o ritmo partido alto. Você já viu o ritmo partido alto? Ritmo de samba? Já vi, se bem que aqui é bem diferente, mas o que vocês falam aí é até melhor. A música era assim: o ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. Era só uma cadeira quebrada, 2 tijolos como fogão. O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima do cristão que saiu gritando pela rua: pega eu que eu sou ladrão. Aí começa, pega eu. Aí começa a cadência do samba. Eu não gosto de samba, não é minha praia, mas estou dando só um exemplo, porque essa música eu conheço porque tocou muito. Agora, por que essa música fez sucesso? Ela fez sucesso porque antes dela não tinha esse ritmo, não tinha esse tipo de metalinguística, né, de pobre, de malandro, né, que era o Bezerra da Silva, falecido. Não existia. Então, o Bezerra da Silva e os seus compositores, inclusive eu conheci um dos compositores dele, que era meu vizinho, né, morava do lado da minha casa, fazia muito sucesso. Fazia sucesso porque ele trouxe algo ousado e de novidade, tá certo? Então eu dei um exemplo assim, bem longe, bem no vácuo. Ninguém lembra mais de Partido Alto, ninguém lembra mais de Bezerra da Silva, mas eu desenterrei o Bezerra da Silva e dei a ideia do Partido Alto para que a pessoa possa entender algo que hoje, cara, é totalmente, inexpressivo. Se eu falasse Roberto Carlos Jovem Guarda, muita gente ainda, né? Porque a Jovem Guarda ainda está viva na mente das pessoas. Mas Partido Alto morreu. Só que Partido Alto, cara, foi um boom na época. Inclusive surgiram outros cantores cantando Partido Alto além do Bezerra da Silva, né? Tanto que até o Zeca Pagodinho pegou carona. Ele surgiu naquela época, né? Bom, vamos lá. E tá aí até hoje, né? Mal das pernas e tal, artisticamente falando, mas tá aí. Então o que eu quero dizer é o seguinte, olha, vê se você entende. Algo que hoje ninguém compraria, ninguém assistiria, ninguém veria, ninguém ia querer, essa coisa, quando no passado foi apresentado, era novidade e era ousado. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Até essa época, quem falava em fumar maconha assim explicitamente? Raro, tá certo? Pepeu e Baby falaram: baseado você pode fazer quase tudo, ou seja, baseado, remediado, né? Olha, ponderadamente, remediadamente, você pode fazer quase tudo. Então, de forma baseada, você pode fazer quase tudo. Só que o pessoal entendeu que estava falando maconha e virou o nome baseado até hoje. Hoje o baseado é a música do Pepeu Gomes, da Baby Consuelo, que era baseado, você pode fumar baseado. Fumar baseado era fumar equilibrado. Só que hoje fumar baseado é fumar maconha mesmo. Então, quer dizer, ousadia, Oliver, é ousadia. Então a pessoa vai com uma certa ousadia tocar num assunto novo, num tema novo e criar algo que é novo e vai atrair pessoas. Então isso se chama modismo. Depois isso passa. Mas quando chega a passar, quem idealizou, quem iniciou o modismo, já está com burro na sombra. Já está, entendeu? Com bastante dinheiro e fez o sucesso, que foi a palavra que eu iniciei aqui minha fala agora, sucesso. Então, essa sacerdotisa, ela não reinventou a roda, ela não criou nada novo, mas ela está trazendo elementos do paganismo explícito, elementos pagãos, que é novidade na igreja evangélica de forma explícita. Se eu perguntar a você, Oliver Átila, o paganismo algum dia saiu da igreja evangélica? Não, ele nunca saiu, ele sempre esteve lá. Mas dessa forma explícita, você não via. Então essa mulher, ela é ousada. Ela tem uma roupa de sacerdotisa. Sacerdote, elemento, figura, pessoa do paganismo. O sacerdote, ele não é pessoa da nova aliança. Não existe sacerdote na nova aliança. O sacerdote nós somos nós mesmos.
E o Messias é nosso sumo sacerdote, tá certo? Agora, quando uma pessoa faz uma roupinha diferente, né? E agora começa a falar coisas novas, entre aspas, né? Mas que o povo não sabe, é nova, né? E trazer, vamos dizer, um tipo de dialética nova, moderna, embora não seja nova, mas para quem nunca viu a nova, né? Igual, por exemplo, eu morri achando que a música O Mar de Rosas era dos Fever. Eu não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Daqui a pouco eu fui trabalhar em rádio em 81, aí vou lá tocar Lynn Anderson. A Never Promises a Rose Garden. Falei, pô, peraí, não era... Não, é porque eu conheci primeiro a outra, mas a outra é clone, essa aí que é a verdadeira. Então, quer dizer, as pessoas nunca viram aquela que é original, agora acham que isso é novidade. Do mesmo jeito, as pessoas não viram coisas do paganismo, porque não tem conhecimento, então acham que esse paganismo é novo e aceita como se fosse apenas mais uma, vamos dizer, transformação do Criador que nunca mudou, nem muda. Eu quero parar de falar, cara, mas é complicado. Sabe por quê, Átila e Oliver? Cara, esses caras fazem tudo o contrário do que o Criador ensinou, do que ele falou, do que ele é, cara. O Criador não muda, nele não tem sombra de variação alguma, está escrito. E não há sombra de variação. Cara, mas as variedades de novidades que esse pessoal cria, parece que o Criador... tanto que eles falam igreja primitiva, né? Primitiva porque não tinha evoluído, agora que evoluiu para melhor, né? Igual o homem primitivo que eles falam. Então, quer dizer, parece que o Criador, ele não fez as obras completas, como está escrito. Parece que ele não fez a obra completa, que ele vem remendando, melhorando a obra dele. Então, por exemplo, vamos lá, no pensamento louco, a igreja é parte da obra de Deus, porque tem que ajudar a obra de Deus, essa igreja está fazendo a obra de Deus, então a igreja é obra de Deus. Mas a obra é de Deus, mas ele não fez ela já fechadinha. Ele vai cada dia dando um retoque a mais nela. Igual a pessoa que faz a casa e fala, não, peraí, vou fazer um puxadinho aqui que eu estou precisando botar uma escada lá para o teto. Agora eu já estou com a escada no teto, vou precisando botar lá um barraco, um quartinho para guardar as coisas. Agora tá quente, eu vou botar lá em cima uma telha para poder não ficar tão quente. Enfim, parece que é um projeto inacabado, cara. A Igreja Evangélica de Deus, a obra de Deus no Brasil e no mundo, é um projeto inacabado. Cada dia Deus tem que ungir um dos seus ungidos com o Espírito Santo para que esse ungido traga uma novidade e faça mais um pouquinho na igreja. É loucura. Realmente fica difícil até de parar de falar, porque é tanta loucura, é tanta coisa, né, aí que o pessoal vem trazendo, a gente fica doidinho com eles, não ao ponto de fazer o que eles fazem, mas eu digo assim, doidinho de ver tanta insanidade e a gente, assim, rapaz, sem poder fazer muita coisa, né? O que a gente pode fazer é isso, tentar alertar, vamos dizer assim, dar um estralo na pessoa, né, uma sacudida, para ver se as pessoas conseguem acordar dessa sonolência, né, dessas enganações aí. Rubão, antes de passar para mais algumas perguntas, Rubens, quero aproveitar aqui também, se o WhatsApp quiser também mandar um alô para alguém, WhatsApp, fica à vontade aí. Aqui não é o show da Xuxa, mas a gente manda os alunos pessoal também, né, pessoas que assistem a gente, e a gente sabe que gosta, né, de estar aqui presente, e a gente tem que lembrar deles também. Eu quero aproveitar e falar do pessoal que está no meu Facebook, já está interagindo, já está dando o joinha aqui que está assistindo. E falando em joinha, você que está assistindo aí, não esquece de dar um joinha no vídeo, tá bom? Tá aí no YouTube aí. Não viu, né? Eu chamo joinha, legalzinho. Like, tanto faz. Like, né? Então, galera que está aí assistindo, não esquece não, dá o like, dá um joinha aí pra gente também, para cada vez mais a gente possa estar mais... Isso não vai acabar, é nosso incentivo, minha alegria, nossa alegria é ver que as pessoas estão despertando. Então, isso aí não tem dinheiro, não tem nada que faça ser maior do que essa alegria nossa. Então, aqui eu vou mandar um abraço rapidamente para Armando, Carlos Brandão, Osmanito Torres, alô Osmanito, nosso parceiro também, amigo aí da gente, Gelson Sena, o Ednei também, que está sempre com o Gelson, forte abraço também para você, Ednei, Elcinho, Barroso, Eltelvino, Fabrício Guildo, Henrique, Joana Minuso, forte abraço, Jean Carlos de Curitiba, Júnior Illuminati também com a gente aqui, um forte abraço, meu irmão, a Ronald
Vasconcelos, ele que é um guitarrista aí fantástico, também está assistindo a gente aí, um forte abraço para você. Ó, Armando já está colocando, estou assistindo, manda pergunta para cá, se você tiver alguma pergunta aleatória, dá tempo ainda. Antes, Armando Costa, ele consertou aqui, pronto, meu irmão, Armando Costa, ele consertou, eu não sabia o que era, Armando alguma coisa. Também o pessoal que está no meu WhatsApp, que é o casal aqui de amigos que estão acompanhando a gente, o Paulo Sérgio, né, rodoviário de Expresso União. Observação, eu também sou candidato no meu município, Passos, Minas Gerais. Aí o Rubens conhece Passos, né, Rubens? É uma cidade, né, Rubens? Não saiu nada do Rubens não, mas ele parece que ele conhece. Então, vamos lá. E também para a sua esposa, que também está sempre com ele. Toda a galera do grupo Remanescente, que também está acompanhando a gente aí. O William, deixa eu ver aqui, o Leandro, o Leonardo, a galera, né, que está sempre acompanhando, está sempre dando essa força a gente fica muito contente com todo o pessoal. Deixa eu ver aqui, alguém aqui vamos ver aqui o pessoal no chat rapidamente. Vamos sim, tem o pessoal que pediu aqui alguns alôs, a gente vai estar falando agora para vocês, tá bom, galera? Olha aqui, vamos subindo aqui, né? Subindo, o pessoal foi falando aqui, cara, eu me perdi. Deixa eu encontrar agora aqui, viu? Acho que é daqui, Atila. Atila, me ajuda aí, Atila. Nem Atila sabe de frente. Subindo? Daí mesmo? Então vamos mandar, vamos lá. Sim, aqui, ó. Foi daqui mesmo, peguei mais ou menos. Já falaram de João Piscada, mas teve algum comentário que eu vi na estante, foi um alô para alguma cidade, não foi? Eduardo Bezerra. Vai falando aí, Atila. Tem aqui o Jean, que eu falei, Valdeci. Opa, cadê Oliver? Isso é velho. Eu já tô Felipe aqui. Mendes. Né? Felipe Mendes, um forte abraço aí. Valdeci dos Santos. Isso. Alan Cerqueira, né? Siqueira. Ian Jean. Ian o quê? Ian Jean. Ian Jean. Olha, a Aline também está aqui, ligada com a gente. A Aline que trabalha lá comigo, também um forte abraço, ela está sempre assistindo. Isso é bom, viu, Aline? Obrigado pelo carinho. Aqui o Múdico Oliver pergunta ao Rubens, existiria paganismo sem o cristianismo? Olha a primeira pergunta já, essa é interessante saber, Rubens. Se existiria o paganismo sem cristianismo? Eu acredito que sim, Rubens. A verdade, Oliver, vamos dizer assim, o paganismo que foi gerado pelo cristianismo, hoje, ele não existiria. O paganismo gerado pelo cristianismo, tá certo? Agora, o paganismo antigo já existia antes do cristianismo, então não tem como dizer que não. Quer ver um exemplo? Terá. Terá era pai de quem? Pai de Abraão. Poxa, Terá existiu muito antes do cristianismo e praticava atos pagãos. Então, Oliver, quando Constantino criou a Igreja Católica, ele pegou todo o paganismo que existia e condensou, sintetizou no cristianismo. O cristianismo, ele é o próprio paganismo. Só que é o próprio paganismo disfarçado de religião que segue Jesus, ou que segue o Messias, mas que não segue nada. Então, vamos dizer assim, existe o cristianismo, existiria o paganismo sem o cristianismo? Hoje, volto a dizer, se tirar o cristianismo, fica o paganismo, porque eu acho que eu não estou nem sabendo mesmo colocar na minha mente e organizar a questão. Eu digo o seguinte, por exemplo, o cristianismo está aí fazendo práticas, tá? Quais práticas o cristianismo está fazendo? Práticas pagãs, templo, culto divino, figura sacerdotal, tudo paganismo. E se você for olhar, eu não vi o vídeo, esse vídeo aí foi gravado em agosto do ano passado, eu acho. Eu não vi o vídeo depois disso. Eu não lembro mais do que esse vídeo fala, que vocês falaram, que vocês viram hoje. Eu não vi, que eu esqueci de postar, postei hoje, aí ontem. Mas ele é antigo, eu não lembro mais do que fala nele. Mas, de qualquer forma, se você for fazer um estudo das religiões antigas, você vai ver, por exemplo, esse Quemos, que é Quemosh, que tem várias traduções, mas é o mesmo diabo. É um deus que existiam sacerdotisas dele, como os sacerdotisas de Aserá, sacerdotisas de Moloque e sacerdotes também.
Então, é uma característica comum de religião pagã a presença de sacerdote, culto e local para fazer isso. Esses 3 elementos são elementos do paganismo. O Criador não pediu de maneira nenhuma para fazer nenhum tipo de culto para ele, físico, tá certo? De agradecimento em público para ele. O culto, na verdade, é um agradecimento em público. Oliver, Átila, se você for observar as características do mundo e da maçonaria, aí eu pergunto a você, qual o grupo que mais gosta de dar honra aos homens, se não a maçonaria? É honraria para todo lado, cara. A reunião deles, da maçonaria, é para dar honraria. Honraria de grão-mestre, honraria de cavaleiro, honraria não sei de quê, né? Isso se estende à política, né? Porque também tem as honrarias da política, né? Que são honrarias, medalha de honra disso, medalha de honra aquilo, que eu, na verdade, quando fui vereador, até dei alguma, mas se eu for eleito de novo, não conte comigo para medalha, não que eu vou dar medalha para ninguém. A minha medalha não tem minha, vai ficar estagnado. Mas essas honrarias é coisa da maçonaria e é coisa mundana, que é favorecer uma pessoa, louvar uma pessoa, engrandecer uma pessoa em público. É pegar uma pessoa e colocar ela no estandarte. E fazer moção de aplausos. Hã? É moção de aplausos? É moção de aplausos, tem isso na prefeitura e tudo, na Câmara. Né? Então, o que acontece é o seguinte, essas honrarias são coisas do mundo e coisas pagãs, que são das religiões pagãs. Então, cara, quando a igreja evangélica ou católica faz uma honraria para Deus ou para Jesus em público, entendeu? É mundanismo. Aquele que quer adorar o Pai deve adorar no interior. Por isso que fala de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O Messias falou isso. Qual o mandamento na lei de Moisés? Amará o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o seu ser. Essa é a moção de aplausos, é a moção de congratulação que o Criador quer, que nós reconheçamos ele em tudo. Eu falava isso com o irmão essa semana, vou fechar rápido. Eu estava brincando com o meu era modelo, e tem um irmão que é evangélico, e sempre ele está falando, amanhã eu chego mais tarde, que eu sou secretário da escola dominical, aí chega de tarde, tenho que ir embora, que daqui a pouco eu tenho que tomar banho para ir para o culto. Sempre ele fala isso comigo. Aí, esses dias chegou lá, estava ventando muito, aí ele falou pra caramba mal do vento. Entendeu? Esse vento, não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmão, as obras do Criador são todas boas. O vento, o ar, quem te respeita, tudo ele. Como na igreja lá fica falando uma coisa da boca para fora, que honra e engrandece o nome do Senhor, e chega aqui, fala que o vento é ruim, que a chuva não presta, que não sei o que tem. 2 pesos, 2 medidas, a hipocrisia, falei assim mesmo para ele, cara. Eu gosto dele, mas eu dou uma chamada nele. Quando ele vem falar coisa do Criador, assim, eu dou uma chamada no irmão Wilson. Não tem jeito. Então, Oliver, as pessoas, na verdade, louvam o Criador da boca para fora, mas o entendimento, o ser da pessoa está longe dele. Igualzinho ele falou, cara. Isso é normal, as pessoas fazerem. 6 horas, vou rezar a Ave Maria, agora vou rezar o terço, vou pagar uma penitência, vou na missa, vou no culto, vou fazer uma campanha, um monte de merda que ele não pediu. Mas o que ele pediu mesmo, que é para reconhecer as obras dele como maravilhosas, as pessoas às vezes não reconhecem. Pois é, temos aqui umas perguntas, Lucas, e essa pergunta, na verdade, até é sobre Illuminatis. Se bem que quer dizer, se você quiser responder, né, porque, na verdade, estamos em perguntas aleatórias, e eu não sei se isso expande para a questão aí dos senhores do mundo. Não, então, vamos dar uma seguradinha aí, né, e quem sabe aí, num outro momento, num outro hangout, a gente pode fazer essa pergunta aí, que é específica dos senhores do mundo, aí, os Illuminatis. Temos aqui também, Rubão, assistindo já 105 pessoas, pelo menos aqui para mim aparece 105, Marcos Carmos. Alô, Marcos, um forte abraço, ele que é de Campinas, né? Então, deixa um forte abraço para ele também. Valdeci dos Santos, Everton, Martins, já falei, né? Eu acho que já falei dele. Alguém aqui, Marcos Carlos, perguntando, o pastor veio hoje? Não, hoje não tem pastor. Alguém falando, Nivaldo dos Santos, Rubens, canta aí. Canta o quê? Bezerra da Silva, já cantou, o Rubens já cantou aqui, Bezerra da Silva já, cara. Cantou bem afinadinho aí, né? Falar em cantar, não posso esquecer, né, do nosso amigo Silvio de Freitas, que esses dias eu não tenho visto ele, Rubão. Como é que tá o Silvão? Tá, os hangouts de domingo, vamos voltar.
Como é que Silvio tá tá bem, sendo? cara. Inclusive, ontem ele tinha marcado o hangout, mas eu que tava mal das pernas ontem, literalmente. Aí eu mandei um e-mail pra ele cancelando, porque eu tava ruimzão mesmo ontem. Sabe, cansado, com dor no corpo, todo ferrado. Então, forte abraço para o nosso amigo Silvão, Silvio de Freitas, que está sempre também aqui com o Rubão, e justamente, geralmente aos domingos, aí fazendo hangout, falando das coisas aí, dos Illuminatis, e sempre também que tem alguma coisa sobre as questões do pai, né? Deixa eu ver aqui mais aqui, a nossa Luiz Fernando de Nando, né? Rubens, quanto está custando peraí, isso aqui não é pergunta sobre coisa do pai, né, Luiz? Isso é para outro momento, Luiz, tá bom, Luiz? Então você faz a pergunta certinho sobre o que estamos falando agora, meu irmão, tá bom? Outra dúvida, como será... A igreja É aqui? é a creche dos adultos? É o Modico, ele é sensacional. Ô, Rubens, a igreja é a creche dos adultos, as pentecostais têm até a hora da soneca. Olha, você não sabia, cara. Tem até a hora da soneca, legal. Então tá aí a creche para os adultos aí, que são as instituições religiosas, né? Segundo nosso amigo Modico. Aqui tem a dúvida do nosso amigo Pense um pouco. Outra dúvida, como será que foi relatado quando o Messias conversava com o pai na intimidade, e hoje está nas Escrituras? Alguém que ouviu eles conversando, será? Não entendi bem a pergunta dele. Seria sobre aquela parte de quando ele fala que quando quiseres falar com o pai, vai até o quarto? Não, se alguém ouviu, né, ele conversando com o pai, a intimidade dele com o pai. Com o pai. Alguém ouviu eles conversando? Eu não me lembro aqui agora se tem um relato sobre isso, né? Mas eu Isso é a parte do tenha, né? Olha, quando ele vai ser levado, né? Muitas vezes, o Messias, segundo o relato da Escritura, retirou-se para orar. Tem várias vezes. Então retirou-se para orar. O Messias costumava orar ao Pai sozinho. Não era uma regra, mas costumava orar ao Pai sozinho. Sabe? Ele e o Pai. Agora, é claro que nós acompanhamos algumas orações, porque, afinal, deveria ficar escrito para a gente saber. Mas se não ficasse escrito e se não fosse para a gente saber, nós nem saberíamos. E quem sabe, o Oliver e Átila, muitas vezes o Messias orou ao Pai e nós não sabemos. Entende o que eu estou dizendo? Porque está bem claro que ele, deixando os discípulos, retirou-se para orar. Tem várias vezes. Então, eu posso concluir que ele preferia orar sozinho ao Pai. Entendeu? É até algo que ele ensinou. Cada um com a sua dor ora ao Pai. Eu posso até orar junto com a minha esposa, ou com alguém, ou com um amigo. Mas a verdade, cara, vai adiantar o que estar junto com a pessoa? O pedido é para o Pai. E é uma questão de ansiedade nossa que a gente lança sobre ele. Tá certo? Ele fala, lançai sobre mim a vossa ansiedades. A gente lança. Até para poder não ficar ansioso tanto. Ó, Pai, me ajuda. Jesus, só tu na causa, que é assim que o protestante fala. Mas fala da boca para fora, isso é só uma expressão, né? Verdadeiramente, de coração, acho que as pessoas não têm essa visão. Elas preferem fazer uma reunião coletiva porque na igreja tem mais poder. A brasa longe do braseiro apaga. A brasa tem que estar perto do braseiro. É assim que eles falam. Isso, nunca vi escrito nada disso. Não tem amparo nenhum essa ideia, nem essa palavra. Mas eles falam isso. Então eles preferem orar no culto de oração, porque aí dá poder para Deus. É tudo passando pela caixinha de fósforo da igreja evangélica, cara. Falei muito. Bom, falando disso ainda, Rubão, eu tenho uma pergunta aqui do Armando, né? Ele pede para fazer uma leitura de Mateus 6, versículos 5 e 6, né? Eu até abri aqui, me parece que fala até sobre isso. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no seu aposento, né? E fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Está escrito assim na versão, Rubens. E ele pede para fazer um paralelo com 1 Timóteo 2,8. Eu vou pedir que o Átila leia para ver. Até fala mais ou menos sobre o que foi dito, né, pelo irmão aí mais antes. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando
levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Mas aqui, esse orando aqui que ele está falando aqui, né, é uma oração, uma falação com os homens. Pô. Aqui, ó, sem ira e sem discussões. Pô. Exatamente, não está se referindo ao Pai, né? A oração ao Pai, pelo menos é o que parece, né? Mediante ao que o versículo isolado dá a entender que é isso, está se falando realmente de uma coisa, está falando para as pessoas, né? Sem ira, sem discussões. Porque como é que vai orar o Pai e discutir, Rubens? Pode falar, Rubens. Oliver, levantar a mão santa é o contrário de descer a mão, é mão pesada, é o contrário disso, entende? Por exemplo, é você não ser grosso, não é grosso é você não ser rude a falar com as pessoas, entendeu? É falar com as pessoas com mansidão, com jeito, e não rudemente. É isso que é levantar a mão santa. Levantar a mão santa é o quê? Minha mão virou santa, eu levanto ela para o céu. Pai, estou com as mãos levantadas para o céu, em oração a ti, coletiva, aqui com todo mundo junto. Isso é a coisa loucura da religião, cara. Não tem nada disso lá, cara. Pois é. Então, Rubão, acho que ficou claro aí. Não dá dando tchau. Ou é minha filha que dando tchau. Então ficou claro aí para o nosso amigo Armando, né? E eu também percebi, né, que quando o Atila leu aí, ele foi corretíssimo. No meu ponto de vista, ele foi bem coerente em falar que é uma questão de estar falando com as pessoas, né? E o Rubens complementou aí, e complementou bem, né? Segundo o que eu também pensava. Nosso amigo Júnior, que fez a pergunta sobre Illuminatis, que hoje não pode ser feito, né? Ele manda aqui um abraço para o Rubão e a Amadinho. Tá dado um abraço aí do Júnior que Illuminatis para os dois aí. O Rubens e a Amadinha. Também o Reinaldo Júnior. Manda um abraço para o Rubão. Também tá dado um abraço aí, nosso amigo Reinaldo. E o Ronald agradece aqui pelo alô. Valeu, Ronald. E podem ficar à vontade para mais perguntas. E aqui vamos para o chat rapidamente, para não perder tempo, né? Olha só, o Mordicô, né, também aqui, sempre comentando. Nivaldo dos Santos, Oliver, falem das manifestações de domingo. Não, hoje o assunto não pode ser falado sobre isso. Eu não sei se no parecer do Rubens de terça-feira, que é amanhã, ele vai falar alguma coisa sobre as manifestações aí que tá tendo aí no Brasil, né? Mas fica a critério dele para falar amanhã. Hoje o assunto não é esse. Eu sempre venho falando, né, as pessoas, hoje o assunto é sobre as questões envolvendo as questões do pai. Então, não vamos misturar aqui os assuntos, tá bom? Então, vocês fiquem ligados aí no que é que está sendo falado hoje. Jodevan Santos, boa noite, Rubens, Oliver e o outro brother, é o Atila Brito, o nome dele. O que devo dizer quando me perguntarem que ele não concluiu aqui a pergunta? Osmanito Torres, manda um abraço. Rubens e Dória, obrigado. Grande Osmanito aqui com a gente. Gostaria de saber se o irmão Rubens ainda recebe visitas dos testemunhos de Jeová. Pergunta interessante, Rubens. Como é? Nunca mais voltaram, até hoje. Marcaram a casa. Esqueceram o caminho ou marcaram a casa, como o Luiz falou, realmente, viu? Pois é. Nosso amigo Esna Rafael Santana. Olha ele aí. Rubens. Mano Dexter, né? Quem mais aqui? Luiz Fernando, já falei. Boa noite, a galera aqui. Bom, vamos aqui, voltar aqui para o Face, né? A galera que está aqui acompanhando esse bate-papo. E o Rubens, como é que tá assim? Aqui eu não tenho, ultimamente eu não tenho ido né, eu não tenho acompanhado, né? Na verdade, não tenho nem saco para isso mais, para acompanhar as coisas que acontecem nas instituições, né? E a gente vê que, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, né, um cara que ele faz parte da instituição, vamos dizer assim, afro, né, que é o chamado candomblé, o pessoal chama de macumba, né? E também estava presente uma evangélica, né? E eu estava ali, entre eles, e eu via, né, a evangélica falando para ele, olha, você sabe que o que você está fazendo é errado. Você tem que sair desse local aí, você está aí fazendo essas práticas, que é para o mal e tudo,
e vim para cá, porque, para a igreja, né, no caso que eu quis dizer, vim para a igreja que ela fala para a religião dela, para a instituição, agora também faz parte. Vim para a igreja porque aqui que é bom, aqui que você vai estar servindo a Deus, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, eu não sei, não lembro de muita coisa de lá mais, porque, na verdade, eu mesmo fiz questão de até esquecer algumas coisas, mas eu acho que isso é uma coisa assim, corriqueira deles, né, que estão sempre fazendo isso, dizendo que quem está em outra religião está realmente, vamos dizer assim, fazendo práticas que são avesso ao contrário do que o pai pede, né? Eu ia até fazer um comentário, né, a respeito da questão se tinha um cristianismo, sem o cristianismo não teria o paganismo, mas o que é observado, né, que naquela época, quando, né, o governador ele vai fazer, né, Constantino, né, ele vai fazer toda, ele fez uma mistura, o imperador ele botou no liquidificador tudo e bateu no liquidificador e fez uma vitamina de abacate. Por quê? Se você for reparar... Pô, vitamina de abacate, não, peraí. Eu vou corrigir você. A vitamina de abacate é uma coisa boa. É uma coisa que a gente... Eu não sei se vocês gostam de vitamina de abacate, mas... Porque é o que acontece. Ofendeu a vitamina. Não, mas aí o que acontece? Se você observar, Oxóssi, nenhum... Aí, na Afro, outro nome, recebeu outro nome, no outro, no Espiritismo, outro nome. Então, você vai ver que ali ele juntou tudo. A comemoração da Semana Santa, de comemoração de outro, de um Deus. Então, ele fez tudo isso, é como ele fala, não, você está adorando isso, mas é o mesmo. Mas aqui tem tal nome, cá tem outro nome. Então, hoje não é diferente. Por que hoje não é diferente? Hoje, todos saíram da mãe, né, católica, né, condena a mãe católica, mas se você for ver dentro das protestantes, tem cada um segmento que tem a prática da católica, que tem a prática da Umbanda, que tem a prática do espiritismo, mas tudo é do protestante. Então, o que acontece? Quando eu vejo eles falam muito nessa questão de fazer uma igreja ecumênica, né, aquela que reúne todas as religiões, eles estão muito atrasados, porque isso já foi feito há muito tempo. Exatamente. E hoje está se fazendo novamente. De uma forma mais clara, de uma forma menos mascarada. É porque a diferença... A gente não sabia, né? A diferença é que no candomblé, o cara está rodopiando ali, está fazendo ali, e tem o nome da entidade, está fazendo ali da entidade. E pra cá, o cara está fazendo rodopiando e está falando que é o Espírito Santo. Entendeu? Mas aí é aquela coisa, continua na mesma. E quando a gente adentrar o assunto, a gente vai ver, né? Já está pertinho já, né? A questão de tudo isso, né? Que a dúvida, a grande dúvida é como fazer a vontade, né, do Pai, servir e agradar, né, ao Pai aí. Então, vamos que vamos aí. O Rubão quer falar alguma coisa, Rubão? Fala um pouquinho aí, Rubão. O pessoal quer ouvir sua voz também, Rubão. O Rubem está um pouco cansado. Olha, sobre isso que o Átila falou bem aí, eu assino aí embaixo aí. Então, beleza. Mas é isso mesmo. Então, a gente vê essa questão toda, né, de que sempre um está dizendo que quem está... Um exemplo, né? Quem está no Espiritismo, fala que quem está no Evangelho, na Igreja Evangélica, está errado, né? Ou vice-versa. Existe essa confusão. E aí eu vou além porque existe uma confusão dos próprios evangélicos, que eles dizem, a minha igreja como é que fala, renovada, não, é avivada, né? Lá tem fogo. Na minha igreja tem fogo, a sua não tem. Será que você é batizado no Espírito Santo mesmo? E aí começa essa intriga aí, né? Entre eles mesmo. Porque assim, ó, naquela época, a igreja mãe, eles perseguiam e matavam qualquer um, né? Era a questão não só da igreja mãe reter o conhecimento, né? Como você vai assistir um filme que é muito bom, o filme O Nome da Rosa, né? Que vai falar ali muito a respeito de questão de ciência, de questão de entendimento, né, que eles não queriam, diziam que era o diabo, que era, e matavam, mas hoje a diferença é que não tem a questão da morte física, né, mas a espiritual tem muito. Se você for ver, antigamente se vendiam terra no céu, antigamente se vendiam a pena de uma galinha ali, dizendo que era a pena de um anjo. E se vendia coisas do que foi usado ali, o Santo Grau, né, como eles chamam, aquelas coisas. E hoje não é diferente. Se você for ver, muitos aí tem vendendo rosa, muitos aí tem vendendo óleo ungido, muitas tem aí vendendo a vassoura, muitos tem vendendo
tudo quanto é coisa aí, então não é diferente. E aí você vai ver também na questão das práticas, né, do culto humano, né? Aí você vai ver ali a prática do, como é que se diz, do você ir para um local, você cultuar, a diferença é que tirou o sacrifício da morte do cordeiro, né, de um cordeiro, de um animal. Mas tem a questão do sacrifício, porque se fala, se faltou um dia, você não está bem, não, porque você deixou de ir, de cultuar, né, a Deus ali naquele local. Então, aí fica sem entender. Depois diz que o Pai está em todo lugar, né, que é verdade, né? O Pai está em todo lugar, mas ele está agora nesse momento. Ele está só nesse momento, ele está em todo lugar. São esse tipo de coisa que, na verdade, só faz a nortear o cidadão e depois ele vai pegar pelas 3 regras, né, que eu vejo muito, o medo, né? Aí vai dar uma solução, vai dizer qual é o caminho e depois vai dar a solução. Então, tá tudo, continua a mesma coisa, só mudou a formatação, né, que hoje está num século diferente. Mas se você for ver, tá igual antigamente, ou pior, né, porque antigamente se matavam o físico, né, eles perseguiam os apóstolos e matavam o físico, mas e hoje é o contrário, hoje mata, né, o espiritual. Né? Bom, tem 2 perguntas aqui, uma delas vai mexer um pouco com o seu emocional, o resto de forças que você tem ainda aí, do cansaço do dia a dia, do corre-corre, agora você vai usar, eu já estou imaginando. Imagine isso, o que é. Vou até cantar o hino. Alegrei-me quando me disseram... Vamos falar de quem? Davi! Peraí, essa eu vou deixar... São 3 perguntas, já para finalizar aqui, a sessão de perguntas aleatórias. E aí eu vou deixar essa de Davi por último, né? Porque aí eu sei que as forças do Rubens aí vai... Os ânimos vão à flor da pele. Mas vamos assim, ó. A primeira pergunta é a seguinte. Dória, Marcos Carlos, né? Tem que falar quem foi, né? Dória, hoje eu falando com um pastor, ele veio me falando sobre a santidade e sem a qual não verás ao Criador, né? Deus. Ele bota Deus aqui. Fala um pouco disso. Que santidade será essa, Rubens? Que o pastor se referiu? Que as pessoas... Esses dias aí eu vi muito isso. Sobre isso, né? Será que santidade é essa, Rubens? Ô, Oliver, você tem o ponto de vista da realidade, vamos dizer, que é realidade mesmo, e de uma realidade virtual, implantada, mentirosa. A realidade virtual é aquela da igreja evangélica. Para a igreja evangélica, para a liderança evangélica, para os alienados na igreja evangélica também, o gado alienado, santidade significa estar em dia com as obrigações da igreja, estar frequentando, não faltar culto, exercer algum cargo na igreja, entende? Os pastores, quando você entra para a igreja e se converte, rapidinho ele começa a te elogiar e dizer, olha, você tem dom para isso, Deus te deu dom para aquilo, eu vou te dar o cargo A, o cargo B, o cargo C, para você trabalhar mais na obra de Deus, você desempenhar melhor, você desenvolver e vai. Só que a ideia dele, né, na verdade, é te envolver mais no negócio, não que você desenvolva nada no reino. Só que se você não quiser aceitar o cargo, então você já não está tão santo, tão santificado dessa forma. Mas se você aceita o cargo e passa a ser um cooperador do sistema que o pastor se dá bem nele, ganhando dinheiro, você não leva nada, mas se você está cooperando para o pastor ganhar dinheiro, então você está mais santificado, porque você está exercendo o cargo na igreja. Mesmo que não exerça cargo, mas se o pastor faz uma campanha, e envolve dinheiro também, porque toda vez tem que dar ajuda lá para a igreja, e você não falta a campanha, e o pastor manda você ir fazer evangelismo é chamar mais gente para somar mais dinheiro no bolso do pastor, para encher mais a igreja. Então, se você faz evangelismo, você está se santificando. Se você frequenta os cultos da semana, para poder a igreja não ficar vazia, dar corpo na igreja, e isso faz com que mais pessoas se animem, então você está se santificando. Se você comparece no momento de oração pela manhã, consagração, terça-feira, quarta, oração à noite, quanto mais você fica integralizado com o propósito da igreja, mais você está se santificando. Esta é a santificação que a igreja apresenta, e ela, na minha visão, é totalmente mentirosa. Santificação não é isso. Ô Oliver. Oi. Vamos lá, Átila. Sede santo,
como eu sou santo. Messias é santo? É. Sede santo, como? Como a igreja ensinou? Como eu sou. O Messias tinha cargo na igreja? O Messias frequentava templo religioso evangélico? Ele cumpria os compromissos de campanha? Ele era dizimista fiel? Ele comparecia no culto da oração pela manhã, na consagração à tarde? Ele saía para evangelizar, que era chamar pessoas para a igreja? Não é evangelizar de verdade, ou seja, falar as boas novas, mas convidar pessoas para fazer parte do hall de membros? O Messias fazia isso? Não. Então ele manda ser santo como ele é santo. Como o Messias é santo? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como o Átila se santifica? Buscando errar menos possível. Como o Rubens se santifica? Buscando errar o mínimo possível com as pessoas. E com o Pai também, é claro, indo após outros deuses, não. Não é para ir. Então, nós nos santificamos imitando o Messias. Resumindo, se a gente consegue imitar o Messias tão bem como o Messias fez, aí, Oliver, a gente está santificado. Viu, Átila? Mas aí também tem a questão de que se fala na questão da roupa, na questão do não beber, da questão de não fumar, e outras questões físicas, né? Questões físicas. E quando a gente vai ver, né? E o santo é separado, né? E a palavra santo quer dizer separado. E eu vejo o Messias o tempo todo, ele nos ensinando a ser separado, não na forma de se vestir, mas na forma de atitude, né? De que ele vai falar mesmo assim, a lei de Moisés diz que deve perdoar 7 vezes, eu, porém, vos digo que perdoa 7 vezes 7, né? 70 vezes 7, e aí vai dizer muito mais, né? Ame teu amigo, né, e apedeça teu inimigo, porém vou dizer, ame o vosso inimigo e ore pelo que vos persegue. Então, o Messias ele vem dizendo nessa separação, né, na questão da atitude para com o próximo, né? Essa separação, né, que ele, de tudo, né, foi tentado, ele poderia, né, quando ele vai orar ali, né, que ele vai falar com o Pai, né, ele vai falar, Pai, se possível, passa de mim esse caso, faça a tua vontade. Então, ele poderia estar mandando ali, quando o apóstolo pega a espada para arrancar a orelha, ele falou, se Deus quisesse, Pedro, não mandava aqui agora um exército descer e acabar com tudo, mas não é assim. Então, é isso que eu vejo, é nas atitudes, né, nas atitudes que a pessoa deve ser separado. Ele vai dizer, né, que a pessoa tem que ser humilde, né, porque vai ver a Deus, né, aí ele vai dizer toda aquela coisa de sentimento, de ódio, que a pessoa não deve ter, porque se você for reparar hoje, desde quando o mundo é mundo, né, desde Caim e Abel até hoje, a gente vê essa queda do pecado do homem pela questão da maldade, do fazer mal ao próximo, né, do sobressair. Então, o Salvador, ele veio falando fortemente isso, ele vai falar do amor, os apóstolos falam o tempo todo do amor, né? Então, é isso, é na atitude, na forma de conduzir, do caráter da pessoa, de buscar ser honesto. A gente fala, o apóstolo Paulo ele vai nesse dizer, poxa, não que a gente tenha alcançado, né, esse corpo incorruptível, mas ele vai dizendo próximo para o alvo. Então, é esse tipo de atitude, né, que a gente tem que ter, não uma questão de o pessoal bebeu em casa, que eu sou totalmente contra, eu não gosto de bebida, eu sou um cara super avesso à bebida alcoólica, né? Mas dizer que é pecado o cara beber não é, né? Se embriagar sim. Então, tem tantas coisas assim que eles ficam tão preocupados com a questão de aparência e esquecem nas atitudes, né? Que o Messias, né, nos falou muito na questão da atitude, do ser manso, né? Ser manso e humilde de coração, entendeu? Então, as pessoas esquecem, você vai ver muito falar, né? Que eu estou indo para a igreja e tudo aquela coisa, estou indo para a instituição, mas está passando a perna, está desejando mal no próximo, nenhum está querendo ter um carro melhor do que o outro está almejando o carro do outro, então você vai ver muito isso, né? Que é totalmente o avesso, né? Que o Salvador, ele quer de nós.
Vamos lá, Rubão, para mais um aqui. Rubens, já chegando o horário de a gente começar a falar do tema aqui. Deixa eu ver quem foi aqui. Deixa eu mandar, antes de falar, quero mandar um abraço aqui para Luiz Fernando Dinando, está aqui comentando com o João Piscada aqui, eu vi esse comentário. Não chega a tanto não, viu, galera? Não chega a tanto não. Menos. Deixa eu ver aqui. Qual foi a outra pergunta que teve aqui, rapaz? Logo embaixo, né? Acho que é embaixo aqui. Eu vi duas perguntas legais aqui, uma sobre Davi. Deixa eu ver se eu acho, viu? Que é sobre Davi aqui, eu tenho que falar, não tem jeito. O pessoal vai escrevendo, aí vai subindo, pô. Vai subindo, eles vão escrevendo, vão postando, e vai pulando. Quando eu vou ver, perdi a pergunta. Mas deixa eu ver se eu encontro. Essa aqui não pode ficar sem fazer, não, rapaz. Não pode, cara. Falando de música, pagode, funk na igreja. Engraçado, né? Rapaz, para onde é que foi a pergunta do Davi, cara? Não, fala de Davi a pergunta aqui. Possível. Vamos tocando. Vá, pode ver, né, Yasmin, enquanto eu vou... Não, deixa o Rubens aí falar aí agora. Vai falar aí, Rubens. Então, fala um pouquinho, Rubens, sobre o que o Átila acabou de comentar também aí. Acho que o Rubens já tinha até falado, né? Mas se quiser falar... O Átila fala sempre que eu vou falar, vai se repetir o que ele disse. O Átila está bem afinado. Que nada. Mas é muito complicado. Eu acho que depois do Hangout de hoje, né, tanto com aquele Hangout que fala sobre a questão do que é a igreja, né, esse Hangout sobre a vontade de servir e agradar a Deus, né, um Hangout que vai esclarecer muito, que a mistura é muito grande do físico, do que o Messias mandou fazer, do que ele não mandou e que muitas pessoas entendem que é para fazer. Então, vai abrir muito a mente, né, das pessoas aí que estão assistindo esse Hangout. Achou, Dória? Ainda não. Deve ter sumido aqui. Não lembra, não? Aqui, a Davi. Achou? O nome. Passou. Achou? Cadê? Cadê, cara? Não, eu tô perguntando. Não é o nome da pessoa, é a pergunta, né? Sobre Davi, cara. Aí eu tinha deixado aqui. Já foi, já. O pessoal vai colocando, vai escrevendo. É uma pena. É uma pena. Você não lembra qual era, não? Não lembro, não. Mas me parece que era alguma coisa referente a... lembrei mais ou menos o que é. Lembrei, Rubens, o que é. Só não lembro quem foi a pessoa que fez a pergunta, Rubens. Mas se prepara, Rubens. A pergunta é a seguinte, Rubens, mais ou menos assim, né? O porquê o profeta Amós, ele falou mal, né, das canções de harpa de Davi. Seria mais ou menos nesse sentido aí. E a indagação é essa: por que o profeta falou mal? Ou disse, né, que não é para fazer como ele fez? Você entendeu mais ou menos aí, Rubens, a pergunta? Oliver, o profeta não falou mal. É assim, tem coisas que você faz, mas que não é o que o Criador pediu, entendeu? Então, quando você... tipo assim, Oliver, é bom o exemplo do pai para o filho, ou da mãe para a filha, ou para o filho. É um bom exemplo. Você chega para a tua menina, Oliver, que é linda e estava aí com você agora, um abraço a ela, e fala para ela fazer algo que você está precisando que ela faça. Tá entendendo? Então, ela te agrada, porque ela faz direitinho o que você pediu. Você chega para ela e fala assim: olha, menina, minha filha, hoje teu pai vai sair para o trabalho, tua mãe vai ter que fazer muita coisa hoje, eu quero que você ajude ela nisso, naquilo e naquilo outro, para poder tua mãe ficar mais tranquila e não ter tanto trabalho. Aí a tua filha: tá bom, papai. Aí você sai e quando volta ela fez direitinho, tudinho que você pediu, você fica satisfeito e agradece, fica até de levar para passear, para retribuir, porque criança gosta disso. E o pai inteligente sabe que é assim que ganha as crianças, né? Agradando quando faz coisa boa e punindo com castigo quando faz coisa que não deve. Tipo assim, eu ia te levar, agora já não levo mais porque você vacilou. Vai ficar para a próxima semana. Atrasou uma semana. Então, enfim, é um jeito que tem para educar os filhos. Aí, Oliver, só que agora você pede exatamente algo importante para que a criança faça. Tá certo? Não só para incentivar a criança, não só para botar ela já na doutrina normal de trabalho, de ajudar, né, de ser parceira, mas é algo que você está precisando mesmo que a pessoa faça. E é quando você chega, fez outras coisas que você não pediu, mas não fez aquilo. Aí você cita para o outro exemplo, para o outro filho seu. Você fala: quando quiser me desagradar, faz igual fez sua irmã.
Estou dando exemplo da tua família, me perdoe, olha, é fictício, né? É claro. Você quer me agradar? Faz igual fez tua irmã. Faz o que eu não te pedi para fazer e fica aí fazendo aí. Entendeu? É um negócio desse. Mas não é que isso foi jogar... Por exemplo, não é que com isso o filho seu ou a filha desobediente, eu tomei a liberdade de falar filha porque apareceu tua menina pertinho de você, não é que ela botou um busca-pé de São João na tua perna, te queimou, não é porque jogou água quente em cima de você, não é porque te furou com agulha, entendeu? Não é porque fez nada de mal. Então, não é dizer que Davi fazia isso e isso era mal. Às vezes a pessoa pode pensar que eu disse isso, mas eu nunca falei isso. E também Amós certamente não falou, profeta, né? Pai do Isaías, né? O Amós, avô do Zacarias, né? Então, eu penso que o que ele falou foi exatamente isso. Vocês querem fazer coisa que não agrada a mim? Faz igual Davi. Fica tocando lá para mim. É isso aí, cara. No pé da letra é isso. Entendeu? Mas o Davi, eu pensei que era uma coisa mais contundente, né? Mas essa é mole. Quando o Oliver, o Átila e o Oliver falam de mim com relação a Davi, quem não sabe ou quem não assistiu ainda, pode imaginar que eu tenho uma certa perseguição a Davi, ou uma certa aversão a Davi, e que isso é pragmático, ou seja, independente de qualquer coisa, eu já estou contra Davi. É igual quem não gosta do Rubens, vem no canal, nem assiste o vídeo, mas já negativa, porque é uma coisa pragmática. Então, com relação a Davi, eu, Rubens, não sou assim. Eu apenas tenho uma visão de Davi que é comum, como a visão que se tem a qualquer outro homem, qualquer um. E eu bato muito na tecla de Davi, por quê? Porque o sistema religioso acostumou as pessoas de que Davi é o Messias, cara. Davi e Jesus é assim, ó, igualzinho, em carne. Aliás, chegam, e eu já vi isso, citar mais Davi do que o Messias. Eu já vi pregações, Oliver, e também condução de culto, que desde o início, quando que às vezes nem é o pastor, mas é quem vai administrar ali o culto na noite. Eu esqueci como chama agora, pô. A pessoa que vai fazer o culto, que o pastor às vezes só faz no final. Ele deixa um irmão abrir o culto e conduzir o culto. Né? É o dirigente. O dirigente. Daí. Eu já vi vezes, Oliver, que o dirigente, quando inicia o culto, já começa enaltecendo Davi. É claro que lá no meio do culto ele vai dizer toda honra e toda glória seja dado a Jesus ou ao Senhor, sei lá o que ele vai falar. Mas isso é só hipocrisia. Porque eu já vi desde o início falar de Davi. Entende? Davi era segundo o coração de Deus. Tudo que Davi fazia, o Senhor era com ele. Repete até a palavra errada de Natan. Sabe? Davi era alegre por vir na casa do Senhor. Vocês também estão alegres porque vieram à casa do Senhor. E começa o culto falando em Davi, cara, e vai falando em Davi a vida toda. E canta como Davi, e pula como Davi, e dança como Davi. E o Espírito se move nele, se move em Davi, e segue aquela daviada até... aquela coisa de Davi até acabar o culto. E no final aceita Jesus. Mas peraí, pastor. Não é para aceitar Davi? Não, no final aceita Jesus. Então, olha, eu já vi isso acontecer, e acho que quem está assistindo a gente também já ouviu muito. Então, em contraste, olha bem, em contraste com esta realidade que acontece nas igrejas, de que as pessoas adoram Davi de forma literal, em contraste a isso é que eu coloco as minhas ponderações, entendeu? O pessoal, Oliver e Átila, o pessoal não diz assim, Jesus ama o pecador, Deus ama o pecador, eles não falam? Eu nunca vi na Bíblia que Deus ama o pecador, para mim está lá que ele ama todo mundo. Mas se essa é a ideia do protestantismo, que Deus ama o pecador, tá bom, é por isso que ele amava Davi, porque é difícil ter um cara tão pecador na Bíblia como teve Davi. Davi, para mim, era um dos reis do pecado. Se não fosse o rei absoluto, pelo menos era um dos reis do pecado. Ele só não conseguiu pecar mais do que o filho dele, cara. O filho dele, para cada mulher que amou, fez um altar a deuses. Imagina. Para cada mulher que Salomão amou, ele fez um altar aos deuses dela. Então, quer dizer, eu não tenho dúvida que Salomão pecou mais do que Davi. Mas acho que entre Davi e Salomão, você vai achar um ou dois ou três na Bíblia aí que pecou igual. De repente, Jezabel, será alguém, mas que pecou igual Davi, cara. Igual Davi e igual Salomão. Né? Nessa turma dos pecadores, dos grandes pecadores da Bíblia. Não tem os grandes heróis da Bíblia? Quem sabe um dia se lança a série, né?
os grandes pecadores da Bíblia. Certamente, se for algo coerente, Davi vai estar no meio. O Modicô está lançando aqui, Rubens. O Modicô colocou aqui a Trindade Gospel: Davi, Salomão e Jesus. Aí botou aqui um bocado de dinheiro, um bocado de coisa legal, a colocação dele, viu? Não, é interessante também, Oliver e Átila e irmãos que estão assistindo, que na Igreja Católica você tem a pai, a mãe e o filho. Você tem a santa, a família sacra, a Sacra Família, né? Que é a mãe, o pai e o filho, que é a trindade deles. E no protestantismo eu concordo. O pessoal elogia muito Davi, elogia muito Salomão, e aí manda aceitar Jesus. Então, de repente, é uma trindade mesmo, é Salomão, Davi e Jesus, é o Jabulon. Pois é, Rubens. Vamos só para mais um aqui, rapidamente. Só mais duas aqui, rapidinho. Tem duas aqui que eu achei interessante. Eita, rapaz, peraí, galera. Eu estava com a pergunta aqui agora. E é do nosso amigo Marcos Carramos, e é dentro do assunto de Davi, né? Qual espírito que se movia em Davi e ele cantava? Qual espírito, Rubens, se movia em Davi que fazia ele cantar, Rubens? É o espírito da alegria. A gente canta quando está alegre, né? Então, quando você está com o espírito alegre, você canta. Eu penso que Davi era movido pelo espírito da alegria ao cantar, né? E fazer seus salmos e tudo, né? Era por alegria, de repente até por tristeza também, né? Porque tristeza, mas era alguma coisa da emoção mesmo, assim, no espírito. Eu ia falar. Alguma coisa envolvendo emoção, né, Rubens? Porque tem gente que canta quando tá alegre, tem gente que canta quando tá triste. Então vai da emoção. E cantar, eu acho que é uma coisa que é muito pessoal, individual. A pessoa gosta de cantar, canta. Tem gente que não gosta de cantar. Mas dificilmente a pessoa não gosta de cantar. Todo mundo acha que gosta de cantar um pouco, até mesmo, como fala, canta no banheiro. Tá? É porque os salmos eram cantados, não é isso? Os salmos, eles eram cantados e não eram só de Davi. Eram vários salmistas, vários cantores, né? E é como hoje, você vai ver aí cantores de tudo quanto é jeito, né? Verdade. Aí, só que você não pode levar tudo isso com a palavra de Deus, né? Pois é. Do Criador. Eu só cumprimentar a última pergunta aqui das perguntas aleatórias, e antes quero mandar um forte abraço para Felipe Mendes, que me parece, se não estiver enganado, ele está retransmitindo aqui o Hangout, né, Rubens? O Rubens deixou uma dica aí, ó, alguns dias aí, como se fazer essa retransmissão, e está aberto aí, está dado aval para quem quiser fazer também a retransmissão dos Hangouts do Rubens aí, fique à vontade, viu? Então tá aí o nosso amigo Felipe, pode falar, Rubens. Pode monetizar, viu, Oliver? Pode ficar tranquilo aí, pode monetizar, tudo certinho, viu? Não tem problema nenhum. Falar nisso aí, Oliver, monetizar, eu abri acesso aos VIPs 2014, 2015, e quem tiver interesse em assistir os vídeos mais antigos, tudo indexado na mesma página, tudo certinho, é só pagar R$10, cara, baratinho. Só não ajuda o Prepare-se a se manter quem não quiser mesmo, porque R$10 uma vez só é realmente uma mixaria, um valor bem irrisório, só para poder as pessoas participarem com a gente aí e ajudar o projeto. R$10 apenas, viu? Tem pessoas que mandam recado para mim, ô Rubens, pede dinheiro no Panteon. Para que Panteon, cara? Quem quer ajudar e manda dica para mim de Panteon, você mesmo já paga R$10, já ajuda e já vai para a área VIP antiga. Sabe por quê, Oliver? As pessoas parecem que gostam que a gente dê dinheiro para os Illuminati, cara. Esse negócio de Panteon é dos Illuminati. Se você pedir alguém lá R$10, R$2 fica para quem não precisa, que são esses caras. Então vai dar R$2 para esses caras nada, cara. Eu tô cansado de ser enganado pelo sistema que tá aí, sistema Illuminati. Se dizer, Rubens, e falando ao mesmo tempo que a área VIP é uma coisa que é fora de sério, cara. As informações que contém lá, que existem lá, são, assim, fundamentais, pô. Então, o que é R$10, né, cara? O que é R$10 hoje em dia? Você gasta muito fácil. Oi, Rubens. Você viu o George Bush lá na NASA? O que deu lá ou não? Que ele foi lá na NASA para conversar com o astronauta? Não vi. Então, vai estar na área VIP amanhã, cara. Já está gravado aqui o áudio, gravado tudo. Eu vou botar uma cena dele aqui do lado, vou compartilhar a imagem só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Mas vai entrar na área VIP amanhã. Já era para ter entrado hoje, mas eu confesso que eu fiquei meio sem tempo, que eu estava com a cabeça meio chateada hoje, que eu perdi um aviãozinho meu que a Madinha gosta tanto. O aviãozinho caiu no mato, cara. Eu fui atrás dele no mato, mas sumiu. Acho que alguém pegou ele, entende? Porque lá no mato ele não estava. Aí eu fiquei tristinho com o meu aviãozinho que sumiu. Sabe? Porque a Madinha gosta dele, senão eu nem ficaria triste.
Eu não ligo muito para essas coisas. Mas Amadinha gostando aquele aviãozinho do Cessninha, e ele sumiu lá no mato, aí eu fiquei tristinho também, que minha Amadinha não estava aqui também hoje, foi para a casa da mãe, que a mamãe foi para o médico. Aí foi isso tudo aí, eu falei, não vou mais gravar hoje não, vou ficar só aqui fazendo meu aviãozinho para distrair minha mente. Olha aqui, Oliver, vou te mostrar aqui você e o Átila. Abri aqui um parênteses aqui bem rápido, tá? Isso aqui é o seguinte, Oliver e Átila. Aquele George Bush, sabe aquele cara do New World Order, New World Order, New World Order, aquela besta quadrada? É uma prática comum, Oliver e Átila, é uma prática comum pegar artista, ex-presidente, pessoas influentes, levar para a NASA para conversar daqui da Terra com pessoas que estão na estação espacial, na ISS, entendeu? Na estação internacional. Então levar agora aquele velho caduco, já de cadeira de roda, todo esbagaçado, que é o George Bush. Ô Rubens, você fala assim no seu próximo, o meu próximo, tu acha que eu vou ser próximo de uma praga dessa, que arrasou meio mundo e continua arrasando, cara? Isso é um dos piores estrumes da raça brasileira. Isso não é meu próximo, não é distante. Uns caras desses aí, David Rockefeller, esses caras, olha, não são nossos próximos. É claro que se um dia nós passarmos perto deles e eles estiverem caídos, é claro que a gente ajuda a levantar, cara. Porque aí naquele momento vai ser o nosso próximo. Mas até então não é, cara. Pelo contrário, são os algozes a serviço de Satanás nesse planeta. Olha aí, ó. Repara aí. Vem ele entrando aí, empurrado pelo seu segurança, ou melhor, conduzido na sua cadeira de rodas pelo segurança. Repara aí, ó. Cumprimenta a mulher, cumprimenta o cara. E praticamente passa tudo despercebido, Oliver e Átila. Mas se você estiver bem atento e ver de novo, vai ver algo estranho nisso aí. Vamos ver? Vamos lá. Vai repetir aí, ó. Certo. Ó, vem lá em câmera lenta. Para aí. Olha só, Oliver. O que tá estranho aqui? Nas emissoras de televisão, é comum você ter os monitores. Você tem o PGM, que é o programa, é o que está no ar. E tem os monitores do que ainda não foi para o ar. E é só interno, entendeu? Essas telas que estão aqui atrás são monitores, elas não estão no ar. Então, repara que o astronauta, olha lá o astronauta onde ele está. Você está vendo o astronauta segurando uma bolinha verde na frente de um pano azul. Você sabe que pano azul é esse, Oliver? Chroma key? Chroma key. Ô, Oliver, nas emissoras de TV atualmente, os chroma key são quadriculados porque eles fazem o tracking. Ou seja, você sabe disso, Oliver. Você está no chroma key agora aí, não está? Eu posso colocar. Mas não está, não? Estou vendo um fundo aí atrás. Mas aqui é a parede que é azul mesmo. Se quiser, eu posso botar. Não, deixa. Mas você sabe que se você movimentar a câmera, você anda e o fundo fica parado. Claro. É assim que acontece no chroma key? Exatamente. Se você pegar a sua câmera e rodar, você anda, mas o fundo fica parado. Então, Oliver, hoje em dia as emissoras de televisão, para que o fundo ande junto, usa aquele tipo de chroma key quadriculado. Aquilo é para tracking, para o fundo andar junto. Vamos ver aqui, ó, um repórter fazendo isso, ó. E aí você vai entender, ó. A imagem aproximou para a gente ver lá. Depois eu volto para essa cena. Vamos aqui, ó. Olha lá, ó. Olha bem a câmera andando. A câmera circula. Repara bem. A câmera circula. Quando a câmera circula, olha lá, o cara não anda. Anda junto com ele o fundo. Olha lá, ó. Entendeu? Tá vendo daí, ó? Ó, o esquema é esse, ó. Antigamente era só tela azul pura. Hoje em dia coloca os quadriculados porque faz tracking. Então, ó, quando anda a câmera, o fundo lá atrás anda junto para parecer que a pessoa está no estúdio virtual. Olha lá a mulher, ó. Parece que ela está ali naquele estúdio enorme. Ó o cowboy, ó. Olha lá, ó. Porque, olha lá, o fundo andando atrás dele, ó. O fundo está seguindo ele porque ele está na tela quadriculada. Você entendeu, Oliver? Eu tenho alguma dúvida? Sim, entendi. Essa tela quadriculada, ela existe para que a pessoa, ao movimento da câmera, movimente também o fundo junto, entendeu? Então, agora você veja aqui. Será que foi alguém que botou essa montagem aqui, cara? Alguém para falar mal da NASA? Igual o Rubens, um maluco qualquer? Ou aquilo é a imagem mesmo da NASA lá atrás, ó, no chroma key, Oliver?
Deixaram escapar. Deram mole, hein, Oliver? Agora, quer saber mais? Você sabe para que essa bolinha azul que está na mão dele, essa bolinha verde? Na bola verde, não faço ideia. Então, Oliver, essa bolinha verde é porque ele vai movimentar a água e vai beber a água. Mas se ele não vê onde está a água, ele não consegue fazer isso. Como não tem água nenhuma ali, ele vê a bolinha. Então, ele manipula a bolinha. Ela está presa no arame, como se fosse um anel, no dedo dele. Para ele manipular a bolinha verde. Essa bolinha verde depois vai ser substituída em CGI, que é o efeito especial, pela água. Vamos ver a imagem lá, ó. Por isso que a cor é diferente, né? Azul é verde, né? A bola não poderia ser azul, senão ela sumiria, tinha que ser verde. Se o fundo fosse verde, a bola seria azul. Deixa eu adiantar aqui que você vai ver, ó. Olha lá qual é o truque, ó. Acho que cortou já, peraí. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, peraí. Olha lá o cara, ó. A bolinha na mão dele, ó. Tá vendo? Foi a bolinha? Uhum. Ó, a bolinha lá. A bolinha é essa, Oliver, ó. Os caras colocam depois a bolinha em CGI, ó. Olha lá, ele fez a rodinha, viu? Essa rodinha que ele fez na bolinha foi a que ele fez na bolinha verde. Ele não conseguiria circular a bolinha se não tivesse a bolinha verde. Aí ele circulou a bolinha com o dedo. Eu vou repetir de novo aqui, ó. Ó. Olha lá. Agora vai beber ela, é CGI. Isso aí foi colocado depois, ó. Ó. Olha lá. Vai beber ela, bebeu. Entendeu? Quer dizer, CGI. Do mesmo jeito que esse cara bebeu a água, é do mesmo jeito que sai formiga da boca das pessoas no filme de terror, entra cobra, entra aranha na boca das pessoas. É o mesmo efeito, entendeu? Então, olha, você observa que é um truque muito mal feito, cara. Por que eu digo isso? Porque apareceu, olha lá, atrás do George Bush, cara. Olha lá ele, ó. Apareceu ele exatamente atrás do George Bush. É interessante, olha, que até essa linha que tá aqui, ó. Você repara essa linha branca que tá aqui, ó. Essa linha branca tá no estúdio ou tá lá na ISS? Tá lá na ISS. Agora, outra coisa. Olha aqui o teto da ISS, ó. Ele é compacto, a ISS é pequenininha, não é verdade? Porque é um troço no espaço. Não é um salão grande. Mas quando aparece o chroma key, cara, esse cara tá num salão enorme, cara. Ó, e a prova que é a mesma ISS, porque aparece aquele fio ali, aquela linha, ó. Tá vendo? Ó? A mesma linha aparece ali, ó. E aqui atrás, se você ouvir a imagem inteira, que agora tá perto, aí ficou granulada. Mas aqui é um salão grande aqui atrás, ó. Entendeu o que eu tô falando? Então, mas é um salão grande, mas é a própria ISS, porque o próprio fio que tá atravessado aqui também, cara. Ó, olha a seta correndo ali, ó. Agora vai aparecer lá na ISS, ó, a mesma seta. Olha lá, o mesmo troço. Então não tem como negar que aquilo ali é uma coisa e aqui é outra. Não, aquilo ali é essa mesma coisa. Só que o cara tá atrás do pano verde, do pano azul, para complementar a cena, entendeu? E para fazer o efeito especial, porque não daria para fazer o efeito se não fosse assim. É muita safadeza, cara. É muita pilantragem. É muita vagabundagem desses caras. São os vagabundos. Esse aí vai estar na área VIP amanhã. O pessoal que assistiu o Hangout já viu de prima, Oliver. Pois é, rapaz. Então já o pessoal que já estão aderiram já à área VIP já vai poder ter acesso a esse vídeo amanhã, que é interessantíssimo. E essas e outras informações a gente sabe que tem, que são valorosas aí. E as antigas, que não são antigas, né, mas o modo de dizer, que são bem atuais, que as pessoas estão agora tendo a oportunidade de estar vendo, assistindo por apenas R$10. Eu acho que é fantástico. Eu agradeço ao Carlos, viu, Oliver? O Carlos, meu amigo Carlos da bicicleta, foi quem me mandou esse vídeo. Muito obrigado, Carlão. Pois é, vamos entrar no assunto já, não vamos mais perder tempo, né? Temos 159 pessoas assistindo. Mando um abraço para todo mundo aí. O Modico mandou uma pergunta aqui, mas não vai dar, era até o cumprimento da primeira pergunta sobre paganismo. Não é uma ofensa ao Criador pelo cristianismo? É uma pergunta, mas de antemão eu diria que sim, né? O paganismo seria sim uma ofensa ao Criador. Eu penso que sim. Né? E por cristianismo ou por qualquer outra coisa. Pode falar, Rubens. Tá sem áudio, tá sem áudio. Perdão, Oliver. Eu estou dizendo que, além disso, ainda é pecado de iniquidade. Exatamente. Então não deixa de ser um pecado, né?
Mas vamos falar do tema de hoje, como fazer a vontade do Pai, servir, agradar, né? Agradar a Deus, né? Agradar o Criador, né? Assim eu gosto de chamar. E eu penso que falando assim, erraria menos, né? Não erro, né? Em falar o Criador, em falar Deus, né? Aquela coisa de Deus, enfim. Então a gente vai entrar nesse assunto. O Átila tem aqui alguns versículos, né? Que, vamos dizer assim, eu acredito que os versículos que ele trouxe seriam versículos que são usados, talvez, na instituição evangélica ou em qualquer outra, para dizer que aquilo ali seria fazer a vontade de Deus, seria agradar a Deus, né? E dentre essas, eu acredito que até a gente falou aqui nesse instante sobre a questão de fazer obrigações, né? De estar fazendo coisas que estão, como é que eu posso dizer assim, presas, né? Ou seja, partindo de obrigações de cargos, de não perder culto, de fazer toda aquela liturgia que é obrigatória, vamos dizer assim, nas igrejas evangélicas e outras, né? E eu queria já que ela começasse já falando um pouco, já que ele também foi um dos caras que teve a ideia de trazer o tema e falar um pouco do porquê desse tema aí, e a gente vai discorrendo no bate-papo. Para iniciar, né, aí o Hangout, a gente pode ir lá para Romanos, né? Romanos 12, o versículo, vamos botar aí o 2, né? Você pode ver aí o 1 aqui, diz assim: portanto, caros irmãos, rogai-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, ao decorrer, então, hoje, como tema aí, a gente vai descobrir, né, qual seria aí, no caso, a boa e a perfeita vontade de Deus, como servir e como agradar, né? Porque muitos falam assim, não, vamos para a igreja para a gente está fazendo a vontade de Deus. A gente está no serviço, né? No serviço, a gente está na obra, né? Qual seria essa obra, né? Porque, assim, muitos ainda se perguntam, saem do sistema e ainda ficam assim, poxa, mas como eu vou fazer a obra de Deus? Como eu vou fazer, né, o serviço, né, a obra, como eu vou agradar a Deus, né? E como eu vou fazer a vontade? Então, muitos ficam se indagando acerca disso. Pô, se eu parar de ir para a instituição, eu não vou... Como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou servir? Porque se você for observar, muito é falado isso, né? Deu dízimo, você está, né, ajudando na obra de Deus. Né? Então, o que seria essa obra? Né? O que seria o servir a Deus? Né? O que seria, né, fazer a vontade de Deus? Então, vamos ao decorrer aí. Eu estava observando que a Atila ali vai ter Romanos quanto, Atila? Romanos 12. Do qual aí? Que eu me situava. O 1, 2 que eu li. Fala, só repetir, quem faz sua parte aí, que é interessante. Caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia do Criador, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Criador, que é o vosso culto espiritual. E não vos moldeis ao sistema deste mundo. Olha aí. Mas seis transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu diria que dentro desse versículo aí, como você também vai falar daqui a pouco, vamos ouvir ele também, que fala sobre culto, ou seja, espiritual, né? E a gente vem sempre falando aqui, o Rubens também tem vários vídeos explicando sobre a questão do que é espiritual, o que é físico, e aí ele fala claramente que o vosso culto é espiritual, que é no nosso entendimento, na nossa mente, né? E também fala, mas logo depois, da questão de não se conformar com o sistema, não se conformar com o sistema, que também, hoje eu entendo que conformar é tomar forma, né? E seria isso, exatamente está falando ali, tomar forma do sistema. E o que a gente mais vê, né, são justamente isso,
as instituições tomando a forma do sistema. Você pode observar. Hoje, o exemplo, porque temos que nos legalizar, né? Porque a lei, para a gente não estar fora da lei, temos que nos legalizar e aí criar uma instituição. Mas, peraí, rapaz. É obrigatório você fazer isso? Onde é que tem essa obrigatoriedade de você criar uma instituição, uma empresa e dali ser um representante de Deus? Não existe. Mas eles pegam a forma do mundo para poder dar base àquilo que eles querem fazer. E aí segue outras, a música, não, porque agora tem um exemplo, não falando mal da música, mas vamos falar assim, o rock gospel, não, o forró gospel. Então são formas que eles vêm tomando de tudo que eles acham, não falando assim, como volto a dizer, não da música, mas são estratégias que eles vêm trazendo para poder fazer aquilo que eles a loucura deles, né, para dar base à loucura deles. Entendeu? Então, vamos ao que o Rubens agora fala. Eu falei aqui, falei um pouco... Só para complementar, então, para a gente entrar. Então, por isso que tem essa questão, né? De se tem que servir a Deus, aí para que vem a casa, né? A casa dele, né? Então, se tem a casa dele, os afazeres dele, né? Então, aí uma coisa é com uma teia de aranha, uma coisa vai ligando a outra, né? E aquilo ali, uma forma que vai prender, né? Porque é uma forma que cada vez mais vai prender a pessoa. Então, no próprio texto de Romanos, ele vai continuar, se for lendo aqui, né? Ele vai dizer lá, e no 9 ele vai dizer assim, o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal, e pagai-vos ao bem, apegai-vos ao bem, né? O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal e apegai-vos ao bem. Então, é isso, né? E ao decorrer, a gente vai falar sobre essas três coisas aí e vai morrer nisso aí, no amor, né? No amor. Então, pode falar aí, Vou falar um pouquinho. Olha, sim, Oliver, eu estou aqui ouvindo atentamente o Átila. Aliás, eu gosto muito de ouvir o Átila falar, você também, né, Oliver? Então, a pergunta é como fazer a vontade, servir e agradar ao Criador. Eu até coloquei Deus aqui porque o vídeo fica na internet e quando você coloca Deus, chama mais a atenção dos evangélicos, né? Então, eu botei Deus. Mas eu sei que você idealizou a questão envolvendo o Criador. É como agradar, como fazer a vontade e como servir a Deus. São três perguntas em uma, né, Oliver? Bom, como agradar ao Criador é praticando a justiça que ele pediu para que a gente praticasse, né? Agradar ao Pai é fazer a vontade do Pai. A vontade dele é que a gente trate bem ao próximo e não faça algo que prejudique a ninguém. E não vá, claro, após outros deuses que ele é ciumento, né? Isso agrada e assim também faz a vontade dele. Então, você, numa mesma resposta, você contempla duas perguntas. A terceira pergunta... Sim, Átila. Não, é por causa que essas duas que ficou englobada, era uma, né, no caso, que a outra era o que seria a obra, né? A obra de Deus. Então, entendeu? Aí agora você tem a terceira pergunta, né? Como servir a Deus? Eu penso que é uma pergunta, claro que vale a pena estar no vídeo, e o título do vídeo, no meu entender, é muito, muito bem elaborado, está muito legal. Eu não retiraria, deixaria ela lá, porque faz as pessoas pensarem, né, Oliver? Mas servir a Deus é impossível. Então não tem como servir a Deus. Tem como agradar e tem como obedecer. Agrada-se e obedece do mesmo jeito, ou seja, se agrada obedecendo, né? Desagrada desobedecendo. Mas servir a Deus é impossível na medida em que ele, várias vezes, disse que é impossível servir a ele. O nosso Messias disse que não veio para ser servido, mas veio para servir, né? E diz que ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. A igreja evangélica inventou isso porque as pessoas se gostam de se sentir úteis. Imagine, Oliver, você poder se sentir útil para o prefeito ou para a prefeita da sua cidade. Você vai falar, poxa, a prefeita precisou de mim, que bom, vou lá prestar um serviço a ela. Ou Rubens, te pede um favor daí. Ou Oliver, aquela farinha fininha que tem na sua terra, que aqui em São Paulo não tem, quando você comprar 1 quilo a mais aí, manda 1 quilo para mim pelo correio. Você vai ficar feliz em poder me servir, não é verdade?
certeza. Igual o Silvio, eu pedi ao Silvio, tem um filtro aí perto de você de barro, que o preço dele está bem mais barato do que por aqui. O Silvio está só esperando lá a loja receber o filtro para comprar para mim. Então é assim, a gente fica querendo servir aos amigos, servir às pessoas, né? Quanto mais, cara, se a gente tivesse a oportunidade de servir ao Pai, muita gente ia querer servir ao Pai. Então, Oliver Átila, o sistema religioso sabe disso e se aproveita disso. Nessa coisa das pessoas servirem a Deus, eles tragam muitas vítimas inocentes e acabam arrebanhando essas pessoas para serem seus capachos, para serem seus escravos, né? Os seus comandados, né? E sustentadores também. Assim, o sistema religioso, eu penso que dessas 3 perguntas, prefere essa aí de servir. Né? É impossível servir ao Criador, não tem como servir. Mas as pessoas servem ao pastor, servem à denominação, servem ao empreendimento, à empresa, e acha que está servindo ao Pai, e continua nessa coisa toda. Então, essa palavra servir, para mim, ela está muito bem colocada, como já disse no texto, deveria realmente estar aí como título, mas não tem uma resposta que a gente possa dar de forma satisfatória do que é servir. Agora, eu lembrando, você fala... Agora, eu lembrei, houve uma situação aqui interessante, né? Eu estava no mercado aqui, não sei se em São Paulo tem o mesmo, Atacadão, sei lá, tem isso. Tem, né? Então, eu estava no Atacadão, mas aí deve ter também, né? O Asta falou que tem. E chegou um cidadão, né, até o caixa, eu já estava no caixa, passando algumas compras, e chegou um cidadão e ele falou assim, para a menina do caixa, né? Moça, aqui tem desconto para a empresa? Dessa mesma forma que eu estou falando aqui, Rubens, ele falou. Aqui tem desconto para a empresa? Aí a menina olhou para ele, né? Ele falou, empresa é a igreja evangélica. Aquela hora me deu... Eu peraí, rapaz, o que esse cara está falando aí? E eu estava acompanhado com um amigo meu, né? E uma evangélica, né? Também, tá, com a gente. Peraí, rapaz, eu vou mais uma vez perguntar, né? E aí eu chamei ele, como quem, né, não queria nada, né? Eu acho que eu vi o senhor falando ali que queria um desconto para a empresa, mas a menina falou que aqui não tinha, só no de Lauro de Freitas. E eu fiquei sem entender direito. Para a empresa, o senhor quer? Aí ele falou, sim, é para a igreja, né? Porque a igreja, nós gastamos muito na casa do Senhor, olha só, na casa do Senhor, para poder comprar produto de limpeza, para fazer a melhoria. Então, a gente, para comprar esses produtos de limpeza, a gente tem que ter procurar comprar um lugar mais barato, para não gastar tanto, né? Então, falando de servir, né? Eu vou contar a história totalmente para vocês agora, mas falando de servir, olha qual é o pensamento dele, servir, né? É comprar produto de limpeza, é fazer isso e aquilo para a casa, que ele se refere, que é o templo, que é o templo evangélico, né? Da instituição evangélica, que eles autodenominam que é de Deus, que é do Criador, né? Aí ele falando, né? Aí quando a conversa estava boa, eu perguntei a ele, mas essa igreja, qual é o nome da igreja? Ele falou lá, o nome que eu não lembro mais. Ele disse, tem muito membro? Ele, rapaz, tem uns 100. Eu disse, desses 100, o pessoal dizima? Sim, pelo menos 80% dá dízimo nessa igreja, né? Eu digo, é isso mesmo. Ele falou, está crescendo, está começando já a ir para outras cidades e tal. Aí eu fiquei pensando, né? Então, até fugindo um pouco da ideia do civil, mas aí me veio a ideia aqui agora, né? Para você ver quanto o pessoal realmente, eles são enganados. Mas os líderes falam e sabem a verdade. Como ele falou, é uma empresa, né? Ele falou que era um produto para empresa, igreja. Então, mas na cabeça, ele bota na cabeça das pessoas que esse servir também seria isso. Seria comprar coisas para a casa de Deus, fazer coisas na casa de Deus. Vou limpar a casa de Deus, para ele estar servindo ao Criador. Vou comprar um equipamento, um som para a igreja. Está fazendo para o Criador, para Deus. Esse é o pensamento deles, né? Então, não servir para eles é isso. Fazer algo na casa de Deus, né? Mas o que o Rubens falou, e assim, é um pouco até, vamos dizer assim, duro, né, de se ouvir.
que é impossível, né, vamos dizer assim, é fazer, servir a Deus, né? Mas a pergunta que eu faço, Rubens, meu filho, é música, seu tio lá. Vai lá, peraí, vai lá ver música. Então, Rubens, a pergunta que eu faria a você é o seguinte, quando a pessoa, Rubens, ele faz, vamos dizer assim, ao próximo, né? Vamos dizer, eu faço algo para a Atila, ou a Atila faz algo para mim, ou até mesmo para você. Eu mando aquela farinha que você pediu, né? Aquela farinha fina que aqui tem mesmo, e é muito gostosa. O que é que isso seria servir a Deus? Ô, Oliver, deixa eu te falar com você aqui algo, Oliver, que você vai entender bem. Se eu estiver precisando de algo, por exemplo, eu não quero uma farinha porque eu gosto da farinha, porque as farinhas eu prefiro essa do que a farinha daqui de São Paulo, ou porque já estou enjoado dessa farinha daqui e quero comer a daí. Eu preciso que você compre a farinha para mim, porque eu não tenho dinheiro para comprar, eu estou duro, e você pode me ajudar a matar minha fome. Aí você está servindo ao Criador, entende? O Criador garante, aquele que busca o seu reino e sua justiça, ele não deixa faltar comida, bebida, roupa. Nesse caso, remédio, médico, né, vamos dizer assim, né, que é coisa elementar que a gente precisa hoje. Então, Oliver, você servir o amigo por capricho, por vaidade, por amizade, por carinho, não é fazer para o Criador nem para o próximo, é só uma gentileza, tá certo? Fazer é quando a pessoa precisa daquilo e você está sendo bom samaritano, aí sim. Esse, quando faz isso, está servindo ao Criador. Quando no final da vida a gente ouvia assim, ó, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive fome, não é porque eu queria comer daquela farinha refinada, é porque eu não tinha mesmo o que comer. Aí você serviu a Deus, né? Não é porque eu queria uma camisa com o emblema aqui do clube de futebol, vamos dizer assim, né? Não é porque eu não tinha camisa nenhuma para vestir, você me deu uma camisa para não ficar pelado. Serviu a Deus. Na Escritura está escrito, e eu creio, aquele que dá ao seu próximo, empresta ao Criador, e o Criador vô-lo retribuirá o seu benefício. Está escrito assim. Então, o único meio que tem de servir ao Criador é servindo ao próximo, que precisa. Até porque, Oliver, se o pastor for malandro, ele vai usar isso. Olha, servir ao Criador é servir ao próximo, eu sou seu próximo. Serve a mim, me dá dinheiro para manter a igreja, para comprar um carro novo, para fazer uma viagem, para comprar uma roupa nova para a mulher, para dar um passeio para o filho para a Disneylândia. Ô Rubens, é porque também as pessoas não entendem, o servir aí ao próximo é o necessitado, né? Lá na parábola do bom samaritano, ele vai dizer que é o próximo, né? O próximo não é aquele que está lá longe, na África, o próximo não é aquele que está lá em São Paulo, o próximo é aquele que está próximo de você e teve a questão da necessidade.